Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Shalom. A paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. O Cristo ressuscitado dos mortos já não morre. A morte não tem mais poder sobre ele. Aleluia. Conferi Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 6, versículo 9. Hoje, na liturgia, a gente vai ver que os primeiros cristãos, o que eles faziam? Uniam-se em oração para rezar em favor daqueles que eram perseguidos e suplicavam ajuda ao Senhor, que o Senhor possa conceder também a nós a graça de sermos corajosos, como eles pediram. Hoje, com a mesma fé da comunidade primitiva, rezemos pela nossa igreja perseguida, rezemos por cada um dos missionários que se propõem a seguir esse Cristo de perto e aqueles que também, de uma forma ou de outra, anunciam o Evangelho. E com esse espírito de acolhimento a Jesus que se faz presente no pão, a esse Jesus que se faz presente na palavra como alimento, com essa disposição peçamos perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e, olhando para esse Jesus misericordioso, diga junto comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Tenho amado Deus na pessoa do meu irmão, tenho obedecido ao mandamento maior que Jesus nos ensinou, amar a Deus e amar ao próximo. Amo a Deus na pessoa do meu irmão. Isso vale para cada um de nós no momento de fazermos esse ato de amor a Deus. Façamos o nosso ato de amor a Deus no sentido de agir, fazer, ir na direção do outro. Deus espera isso de cada um de nós. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles existe.
por meio do Espírito Santo, disseste, através do teu servo Davi, nosso pai: por que se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu servo santo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 2. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Reze comigo. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam? Porque tramam as nações projetos vãos? Porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido? Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus. Zomba deles o Senhor onipotente. Ele então, em sua ira, os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: fui eu mesmo que escolhi este meu rei, e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei. Foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei por tua herança os povos todos e as nações. E há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 8. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que vieste como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer
se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito, vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, devemos nos perguntar, e eu já nasci do Espírito ou permaneço na carne? O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Portanto, a primeira leitura vai dar essa ênfase ao Evangelho, quando da leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 23 a 31, a gente vai ver os primeiros cristãos se unindo em oração, buscando nascer do alto. É assim que se nasce do alto, juntando as orações, vivendo junto em união e harmonia. E é assim aquelas primeiras comunidades, juntamente com Pedro e João, esses que tinham sido postos em liberdade depois de terem sido perseguidos, vão levantar uma oração em favor dos irmãos que estavam sendo perseguidos. Tendo em vista essas perseguições, vão suplicar ao Senhor, dizendo: olha, Senhor, as ameaças que fazem, e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Os primeiros cristãos vão pedir o quê? Vão pedir casa? Vão pedir melhor salário? Vão fazer súplicas de acordo com seus interesses? Não. Vão pedir os dons dos céus. Vão pedir os dons do alto para que se realizem ali no meio deles curas, sinais e prodígios por meio do santo nome do servo Jesus, como lhe chamavam. E quando terminaram a oração, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos então ficaram cheios, repletos do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Veja aí dois aspectos de quando é que o Espírito Santo desce em nós. Quando estamos unidos e quando trazemos como meio de oferta e súplicas da comunidade as dificuldades que passamos. Portanto, quando estivermos passando por dificuldade, principalmente em família, quantas famílias se dividem diante das dificuldades e não se somam nesta súplica, nesta oração, de fazer uma oração suplicante a Deus juntos, quando aí o Espírito Santo vai descer, que é exemplo dos primeiros cristãos. Portanto, possamos clamar a Deus diante das dificuldades, para recebermos também o Espírito Santo, porque Jesus Cristo disse: mandarei o Paráclito para vos auxiliar. Não foi assim que Jesus falou? Então o Espírito Santo vem quando nós estamos em dificuldade, e assim poderemos cantar como o salmista do Salmo 2, como nós cantamos, na verdade: felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. É isso que Deus quer de nós. Por isso vamos cantar de novo. Cante comigo. Vamos novamente cantar. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Sejamos felizes. E no Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 a 8, uma linda história. A gente vai ver o diálogo de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, que era um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, que foi ter com Jesus de noite, diz a palavra, e Jesus vai lhe dizer: em verdade te digo,
Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. E eu devo me perguntar, tenho nascido do alto? Busco esse nascimento em Cristo? Ou sou mais um desses? A exemplo de Nicodemos, a ignorar, a não entender o que significa nascer do alto, como ele, Nicodemos, não entendeu? E vai até perguntar, devo entrar no ventre da minha mãe de novo? Como posso nascer do alto se não tiver um entendimento do Evangelho? Não preciso entrar no ventre de minha mãe, como disse Nicodemos. Jesus respondeu claramente depois, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Aí o batismo era necessário. Batismo onde nos tornamos filhos de Deus mediante o renascimento das águas. E assim recebemos o Espírito Santo. Quando somos batizados, recebemos o Espírito Santo. E Jesus vai dizer, quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Portanto, devemos nascer do alto. Isso implica dizer uma opção. Devemos fazer uma opção pelo reino, uma ruptura com o mundo. Nascer do alto significa desejar enxergar o divino, renegar o mundano, como o mundo está hoje, não é verdade? Quanta tristeza! Vamos rezar o rosário. Peço e suplico a todos, reze o rosário nesses tempos. Satanás está agindo de uma forma tão perversa. Ele está fazendo na humanidade aquilo que ele faz com as almas no inferno. Vamos rezar o rosário. O mundo precisa da nossa oração. E continuando, vamos ver que nascer do alto significa dizer amar somente a Cristo, desejar servir somente a Ele. Nascer do alto significa aspirar aos dons espirituais, como as primeiras comunidades hoje estavam rezando, buscando os dons espirituais. Não desejar o apego com coisa nenhuma deste mundo, vamos chamar de coisa, riquezas que não levam a nada, enferrujam. Nascer do alto é lutar, abandonar nossas más inclinações. Nascer do alto é dizer sim à graça, não ao pecado. Nascer do alto é vivenciar o Evangelho da partilha, do amor, reconhecendo Deus na pessoa do irmão. O vento sopra onde quer e tu podes ouvir o seu ruído, porém não sabemos de onde vem nem para onde vai. Que palavras lindas de Jesus! Assim acontece a todo aquele que nasce do Espírito, Jesus conclui. Precisamos entender acerca do novo nascimento. O cristão deve se comportar como este vento, que a gente não se obedece a nós mesmos. Nós somos levados pela vontade de Deus, que é esse vento que sopra onde quer e que nos leva onde quer. Não mais obedecemos a nossa vontade, mas o querer de Deus. Essa é a condição indispensável para nascer de novo. Obedecer os critérios do reino. Nascer da água e do Espírito. A água aí é o elemento essencial que nós usamos para o batismo, não é verdade? Fomos batizados na água, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento. O que significa a palavra batizar? Significa mergulhar. O batismo de Jesus, portanto, traduz-se na presença transformadora do Espírito Santo em nós, que ele vem para nos transformar. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao longo de sua jornada terrena, e esse dinamismo de Jesus deve impulsionar a vida de cada um cristão batizado. Nascer de novo significa viver, significa agir segundo os princípios da fé, segundo os princípios do amor. Significa também deixar-nos transformar por dentro
se enraizar no Evangelho, vivenciando o serviço, prestando o serviço a Deus na direção do irmão. Essa é uma boa ocasião agora que nós vamos ver para verificarmos qual o espaço que abrimos em nós para a ação do Espírito Santo, que possamos entender o nosso chamado a partir do que Jesus disse: quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Que possamos nascer do Espírito para com Cristo brilharmos na glória. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração hóstia celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Já rezou o rosário hoje? Vamos rezar o rosário. O rosário da chama de amor é para cegar o maligno. Esse tempo é tempo para cegá-lo. Ele quer agir rapidamente. E nós vamos agir rapidamente com Maria, rezando e obedecendo suas mensagens. Cada Ave Maria assim rezada, da súplica da chama de amor, cegará o maligno. E cada 3 Ave Marias libertará uma alma do purgatório. Vamos fazer o bem para as almas, porque elas vêm nos ajudar também quando elas são libertas por meio das nossas orações. E, portanto, vamos conseguir um exército de almas que vem como anjo para nos ajudar. Porque essas almas que estão no purgatório já estão salvas, elas não foram condenadas. Elas estão pagando algumas penas das quais não puderam pagar aqui em penitência. Por isso é importante nós nos confessarmos e nos penitenciarmos aqui sempre, cotidianamente. E você já rezou as laudes também? Vamos rezar as laudes. Diariamente temos laudes aqui para nós rezarmos os salmos, os cânticos e os hinos. Portanto, quem reza se salva. E quem não reza se salva? Infelizmente não. Quantas almas estão condenadas no inferno a dizer: era tão fácil a salvação, bastava eu ter rezado e não rezei. Que lamentável é isso. Portanto, vamos rezar, vamos nos encher da graça para não estarmos como estas almas que tristemente aqui falamos, que estão a se lamentar no inferno porque não rezaram, bastava rezar e não rezaram. Portanto, vamos rezar. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve Lírio Branco da Santíssima Trindade. Rosa brilhante, verdade do céu. Salve, Santa Mãe de Deus.